um É um plano projeto ditatorial, um plano de poder que deixa claro que é uma ideia racista de governo, de um Estado para pouca gente, branca, rica, e que está ali, né, ninguém tem o direito de se surpreender, né? Só para deixar claro, documento formulado pela campanha do Trump, que eles deixam muito claro isso ali, quais são as diretrizes de um projeto fascista. Fascista. Diga lá, desculpa. Na verdade, que antes fosse feito pela campanha do Trump. Esse projeto foi feito para que o Trump servisse a ele. É que foi adotado pela campanha do Trump. Foi esse meu Sim, ponto. não, ele foi feito para isso. Ele foi feito para poder oferecer diretrizes do que seria não o governo Trump com ele como um autocrata, mas o projeto que ele representa. O Trump, ao meu ver, é o cavalo, sabe? O que vem junto é o que é perigoso. Quando ele faz esse projeto, escreve esse paper, assim, é assustador, como você falou, Kiko. Eu acho que um dos pontos ali, primeiro, é um projeto para política interna e externa. Tá? Para a política interna, eles conseguirem fazer o combate ao que eles chamam de globalistas, de socialistas, o que é delírio, que seriam os democratas, fortalecer a extrema-direita lá dentro. E a gente viu durante a campanha do Trump manifestações com suásticas, tá? A gente viu piadas contra latinos assim, à torta e à direita. E para fazer com que, né, na visão deles, as colônias tenham uma recolonização cultural nas colônias. Então, um dos pontos é investir alto em agentes que façam a formação política de lideranças em outros países, o que já acontece no Brasil há muito tempo, mas agora com viés ultraconservador, que também já vem acontecendo agora, com toda a máquina de Estado dos Estados Unidos oferecendo subsídios para que essa galera consiga promover essa guerra cultural no mundo. E isso é assustador, porque difere muito pouco do que era o projeto nazista ou o projeto fascista da Itália, de dominação. E isso é reflexo do quê? É reflexo da morte dessa democracia liberal. Porque o que a democracia liberal trouxe? Ela trouxe, em especial, o neoliberalismo. Assim, hoje, cada vez fica mais claro que com o fim do New Deal, quando o Reagan assume o poder, todo esse processo começa a desmoronar da democracia liberal. E isso a gente já sabe historicamente que quando existe um vácuo de poder dentro do campo do capital, está uma disputa dentro do campo do capital, vamos botar de conservadores e liberais, os conservadores vencem. Por quê? Porque eles são a linha de frente e vão combater os verdadeiros inimigos dele, que são os governos progressistas, etc. E tal. Então, esse documento ele é importante, ele é longo, ele é muito longo, ele é muito detalhado, e ele é importantíssimo para a gente poder compreender como se preparar para o que está por vir aí. Porque, assim, eu defendo, Kiko Pedro, que a gente vive, desde 2005, a gente vive uma onda de guerra híbrida, de guerra cultural no Brasil. Tá? Isso coincide muito quando a internet começa a se popularizar no mundo. Em 2005, já tinha no Brasil uma popularização. E essa onda de guerra híbrida, de guerra cultural, ela começa ali em 2005, com o fim da ALCA, quando o governo Lula rasga a ALCA. Eu lembro até hoje de uma reunião que teve entre a Condoleezza Rice, o Zé Dirceu e o Lula, em que o Zé Dirceu deu uma coletiva e ele saiu e falou: não, a ALCA não nos interessa, não existe mais esse debate. Na mesma semana, foi a semana que apareceu a capa da Veja, dos Correios, lembra? Foi a reunião. Mas qual é o seu ponto? Eu não entendi. Qual que é o seu ponto? O ponto é que, a partir desse momento, você começa a ter uma onda de guerra híbrida, de guerra no Brasil muito forte. Ou seja, os Estados Unidos percebeu que não conseguiria controlar o Lula no ímpeto dele, desenvolvimentista, multilateral, como foi a criação do Mercosul, da Unasul, etc. E tal. E, a partir daí, você tinha, até 2005, uma relação da mídia com o Lula, que era aquele negócio. Vamos ver, está pagando a dívida do FMI, tá bom, está pagando juros, tá bom. Quando houve essa ruptura, e que foi uma ruptura dos interesses dos Estados Unidos, ao mesmo nível do que é o BRICS hoje, de problema para eles, você começou uma guerra que até hoje se estende. Aí você teve crise dos Correios, mensalão,
já começa aí a desestruturar todas as instituições brasileiras. Você lembra do Joaquim Barbosa, de como naquela época se debatia o papel do Supremo, isso em 2006, 2007, 2008. Depois você tem as manifestações, né, a jornada de junho, você vem depois a Lava Jato, eleição de Bolsonaro e sempre essa onda crescendo. Sempre mais manipulação, sempre mais grana investidas nos meios mainstream de comunicação, sempre uma segmentação de uma audiência para polarizar exatamente os ânimos no Brasil. E agora, com a reeleição do Trump, com a volta do Trump, isso vai se potencializar muito, porque, o Trump ganhou carta branca dentro dos Estados Unidos para fazer o que quiser. Qual instituição hoje de Estado americana vai contra o Trump, partindo do pressuposto que o Supremo já é dele, já foi dele durante o governo Biden? Nenhuma. Então ele faz o que ele quiser. Aí a gente vai entrar naquela questão. Como eles vão aplicar isso internamente, entre aspas, é um problema deles, mas que vai influenciar, mas nossa questão é externamente. A campanha do Trump, o Trump vem há 2 anos falando, nosso maior inimigo é o Maduro. Na América Latina, por que eu vou gastar dinheiro mandando arma para a Ucrânia, para Israel? Para Israel eles são parceiros, mas para o Oriente Médio, se eu tenho a maior reserva de petróleo do meu lado, um país que eu cerco com uma frota naval e acabou, sabe? Então, eles olham muito para a Venezuela. A parceria do Trump com o Musk. Quem é que vai se ferrar nessa história aí? Bolívia, maior reserva de lítio do planeta. Por que o Musk odeia tanto o Lula? Porque o Lula simplesmente entregou a indústria automobilística verde na mão da China, falou. Não só isso também. Tem o Alexandre de Moraes também na jogada, né? Ele odeia o Alexandre de Moraes, pelo que o Alexandre se representou para defender as instituições aqui. Né? Mais do que o Lula, o Musk odeia o Alexandre de Moraes. Né? Muito o Alexandre de Moraes é pessoal, né? Ficou uma humilhação pessoal. Tem um interesse comercial do Musk, que é em especial relacionado ao lítio e esse mercado de automobilístico verde, e tem a questão dele da comunicação. Ele hoje se coloca como o maior representante, o maior magnata da comunicação global, o que não é, mas ele se coloca. E quando o Alexandre de Moraes entra em conflito diretamente com ele, isso vai no ego dele, isso bate no ego dele. Como assim? Agora, deixa só um minuto. Uma coisa importante eu queria falar aqui sobre essa campanha da Câmara e os erros que ela cometeu também. A Câmara se apresentou, acho que também apostando no identitarismo, é uma mulher e não sei o que e tal, né? Tentou se aliar com os votos também da comunidade negra americana, com tudo que poderia ser identificado como algo que teria relação com ela por motivos que não os políticos, e acabou quebrando a cara. Perdeu todas as índices das demografias. Os estados em que o Biden venceu, ela também tomou uma surra em todos, com a comunidade latina, com negros, etc. e tal. Não está na hora também da esquerda brasileira abandonar esse discurso aí, cara, já falei aqui, salvar a democracia. Qual democracia? Essa merda que a gente está vivendo? Isso é de verdade? São conceitos abstratos que chegam na hora de ganhar voto, não convence ninguém. Essa história de chamar também todo mundo de, sei lá, fascista, a banalização. A gente acabou criando um espantalho. E daí? Né? O sujeito não está levando a sério. Os LGBTQ, não sei o quê, a defesa de grupos minoritários, agenda woke. Quer dizer, não está aí meio claro que isso está se demonstrando através da eleição do Trump, que caiu por terra. Tem um fascista lá, nesse caso, o qualificativo se aplica, ganhando eleição dessa maneira abertamente preconceituosa, mas com o talento para se comunicar com as pessoas, inclusive com a classe trabalhadora. E a esquerda viu um fracasso do Me Too, de um monte de coisa que virou um problema. Para ficar no nosso caso aqui,
recente no Brasil, uma travesti fez uma apresentação numa universidade falando sobre educação pelo cu. Quer dizer, achar que isso é caminho para ganhar a eleição não é. Muito pelo contrário, para perder. É para perder. Não tem também aí um alerta nesse sentido, Rei, da pauta identitarista liberal ter tomado conta aqui do Brasil nesse nível, que a gente viu com a Aniele Franco também, e o quanto isso é feito para minar a esquerda por dentro, essa maldita agenda woke aí? Diga lá. Sem dúvida que